Olá pessoal, tudo bem? Se você não me conhece, eu sou João Pessuto, eu sou arquiteto urbanista e hoje a gente vai começar uma série completamente nova para vocês, designada Leitura da Semana, ok? Essa é uma série que não te obriga a ler um livro por semana, obviamente, muitas vezes nem eu vou conseguir ler um livro por semana especificamente inteiro, mas eu vou trazer aqui para vocês alguns livros que me dão um embasamento muito bom para ganhar profundidade na minha arquitetura. Aí você deve estar se perguntando, né? Mas como assim ganhar profundidade na arquitetura? Pessoal, por incrível que pareça, você ter profundidade não está necessariamente apenas vinculado a você saber fazer um programa de necessidades, você saber fazer um organograma e um fluxograma, mas sim você ganhar uma profundidade intelectual, uma profundidade pessoal em alguns temas, não necessariamente vinculados à arquitetura, mas vinculados à filosofia, artes, ok? Então, toda semana eu vou trazer para vocês um livro que me toca, um livro que me atinge de uma forma pessoal, um livro que traz conceitos arquitetônicos bacana para vocês, né? E com isso a gente consiga trabalhar juntos algumas teorias futuras, ok? Então se você gostar desse vídeo, ativa o sininho, deixa o seu like, inscreva no canal, isso ajuda muito a gente progredir sempre nessa filosofia aí do canal que é enriquecer a sua arquitetura, tá bom? Então vamos lá. Eu trouxe para vocês aqui um livro do Juhani Pallasmaa, ele é um livro pequeno, curto, ele tem aproximadamente 120 páginas, ele é escrito por um arquiteto finlandês, professor da Universidade de Tecnologia de Helsinki. Ele é um livro que trata sobre as essências arquitetônicas, tá certo? Então, para você ter ideia, ele trata sobre espaço, lugar, memória, imaginação, materialidade, tatilidade, tempo, aprender e desaprender e a arquitetura como experiência. Então, ele é um livro que me enriqueceu demais, né? E aí eu queria até compartilhar com vocês uma estratégia que eu uso nas leituras dos meus livros, tá? Não é uma obrigação, obviamente, mas é uma estratégia que me facilita bastante. Não sei se é todo mundo que tem essa impressão, mas que tem essa mesma experiência que eu. Eu, por exemplo, eu tenho muita dificuldade de me concentrar em livros. Tá? E principalmente assim, eu até posso ler o livro inteiro, mas depois de 2 semanas, se alguém me perguntar o que tinha naquele livro, eu vou demorar um pouco para me recordar, né? E aí eu vou ter que abrir esse livro, reler algumas partes, e aí as coisas vão voltando. Então eu desenvolvi uma técnica ao longo do tempo. Essa técnica eu vou fazendo grifos, né? Então eu grifo mesmo, eu não tenho muita dó, tem gente que tem muita dó de grifar livro, mas eu grifo esse livro, né? E no término desse livro, quando eu termino de ler, eu vou para o computador e aí eu escrevo tudo aquilo que eu grifei, né? E aí eu guardo isso dentro do livro. Por quê? Porque toda vez que eu quiser recordar, se eu quiser montar uma aula, se eu quiser escrever um artigo, eu só abro aquele livro, dou uma relida, vejo se alguma coisa encaixa dentro do que eu estou produzindo, e aí eu faço esse recorte para dentro do meu trabalho. Então isso facilita muito, né? Principalmente daqui 3 meses, se eu quiser reler esse livro, mas pelos meus resumos, eu faço essa leitura de 3 páginas e eu praticamente li o livro novamente, né? E aí o meu presente aqui para esse primeiro vídeo dessa playlist nossa, eu vou sempre tentar deixar as notas do que eu escrevo na descrição desse vídeo aqui embaixo, tá? Óbvio que isso não substitui uma boa leitura do livro, óbvio que isso não vai de forma nenhuma dar uma profundidade para você se você não lê o livro, mas isso vai dar uma boa noção do livro, de alguns trechos que eu gosto bastante, tá? E aí eu queria ler um pouco desses trechos para vocês. Esses trechos são trechos que me pegaram bastante, eu separei 2 aqui, que para mim foram fantásticos. Ó. Mais importante para um arquiteto do que o talento de fantasiar espaços é o dom de imaginar situações humanas. Pessoal, isso eu falei para os alunos semana passada. O arquiteto, ele não tem que ficar preocupado em criar planta apenas, em criar corte, em saber desenvolver tecnologias disso. Ele tem que estar preocupado, né, como que vai ser a função daquele espaço, como que vai ser a troca entre as pessoas dentro daquele espaço, certo?
Porque é uma diferença entre você criar um espaço e você criar um lugar. O espaço, ele é apenas um espaço sem memória, pessoal. É um espaço aleatório, é um espaço que você chega, você sai e você não absorveu nada daquele espaço. Por quê? Porque você não teve uma troca. O lugar é quando você desenvolve um apego por aquele espaço, quando você desenvolve uma memória. Então eu acho que para todo mundo, por exemplo, para mim, vamos supor, eu cresci indo em feira, né? Então assim, meu pai me levava nas feiras, eu comia pastel em feira, não sei se é a realidade de todo mundo, mas então toda vez que eu chego em uma feira, para mim aquilo resgata uma memória muito rica. Então a feira, aquele espaço desorganizado, mas ao mesmo tempo organizado de uma feira, ele traz para mim uma memória muito rica, né? E aí isso enriquece. Por quê? Porque houve uma troca entre eu e aquele espaço. E aí eu criei memórias e aí ele se transformou em um lugar. Olha que loucura, né? Então o arquiteto ele vai trazendo essas informações muito interessantes, né? Essas essências que realmente é difícil da gente ver tão presente em livros de arquitetura, esses ponderamentos, né? Que ajudam muito a gente escrever conceitos e partidos, por exemplo. Bom, então espero que vocês tenham gostado da minha dica de leitura da semana. Fica a dica para vocês, vale a pena essa leitura. Para quem gostou do vídeo, deixa um like, ativa o sininho, inscreva-se no canal, isso ajuda bastante a gente a evoluir. E aí a gente vai trazendo essa leitura para vocês toda semana. Um grande abraço, até mais!